Bom, meu nome é Adriana Batista, eu sou por formação, publicitária, jornalista, especializada em produção cultural, e agora estou fazendo a graduação em licenciatura de pedagogia com o objetivo de continuar esse caminho aí que eu iniciei há mais de 20 anos, que é ter a arte, a educação, a cultura como ferramenta de transformação social. E o mercado está muito difícil de arte, cultura, para pessoas como eu, que a gente sabe que os recursos, as verbas para empreendimentos culturais, até mesmo de educação, estão nas mãos ou do governo ou de meia dúzia de pessoas bem-nascidas, que hoje estão chamando aí de economia criativa, É uma mania que se tem de ficar rebatizando as coisas, da qual nós somos protagonistas. Hoje chamamos de economia criativa, na verdade são ações, são um conjunto de ações criativas que a gente fez e faz assim a vida inteira. Com ações, com o objetivo de transformar, de entreter, de educar, de dar visibilidade, sempre com poucos recursos e com muita criatividade, com participação coletiva, com todas essas ações. E aí agora rebatizaram de economia criativa, aí ficam pipocando editais por aí com recursos mínimos, mas economia criativa nada mais é para mim e para um monte de gente boa que eu conheço, que é a capacidade de se reinventar, de se rebelar, de reagir a um sistema que reiteradas vezes insiste em nos invisibilizar e não reconhecer o nosso protagonismo, a nossa história, a nossa tradição e o nosso pertencimento. Então eu estou fazendo essa graduação com o objetivo de ter mais um fôlego. Agora você viu, agora com 45 anos, me vejo sentindo necessidade de fazer um concurso público. E aí como é que você toma uma decisão dessa praticamente na metade da vida? Talvez um pouco mais da metade, que eu não acho que eu vou viver 100 anos. Mas eu acabei tomando essa decisão e estou aí partindo para dentro porque está cansativo, esse vai e volta, essa briga por editais, por políticas públicas para atender as nossas demandas, que são muitas, para que a nossa cultura fique no mesmo lugar, para que nós possamos ser de fato protagonista do nosso trabalho, para que não venha alguém de fora, assim como é feito com o carnaval, como já está sendo feito com o jongo e daqui a pouco já vai estar sendo feito com o funk. Não demora muito, porque enquanto a periferia, enquanto a minoria está ali insurgindo, se movimentando, resistindo, com uma forma de se manter vivo, talvez até intuitivamente, Às vezes as pessoas fazem isso sem se dar conta de que aquilo é um gesto de resistência, de sobrevivência, uma maneira de gritar, de colocar para fora, tua essência. Eu nunca perdi esse olhar inclusivo. Então a maioria quando eu me dei conta, mesmo sem ter formação, ainda sem ter formação acadêmica, ainda na minha juventude, com 16 anos, 17 anos, eu estava na comunidade onde eu nasci, que é lá do outro lado, em Deodoro, perto de uma favela chamada Muquiço, uma favela paupérrima e tal, mas eu morava num conjunto habitacional ali, por exemplo. Eu, muito jovem, com 17 anos, 16 anos, eu já sabia o que para mim, eu já entendia a farsa da abolição. Eu já questionava a ausência dos nossos heróis negros e negras, e por aí vai, uma série de outras coisas e tal. Então eu me lembro que eu fazia, por exemplo, era dia 13 de maio, naquela época a gente nem sonhava que dia 20 de novembro pudesse ser um feriado,
pouco tempo depois a gente começou a pleitear isso, e eu fazia feijoada no bairro, juntava um grupo de pessoas e escrevia um panfleto. Naquela época era mimeógrafo, não sei o que, pedia ajuda da escola, não sei o que. Me lembro que eu fazia isso, assim, né? A gente escrevia assim, naquela folha roxinha, não esqueci o nome. E aí eu tinha esse cuidado, olha, vamos fazer uma feijoada. Por que feijoada? Mesmo sem ter toda o preparo, né, do marketing, sem todo um planejamento, mas era uma coisa empírica mesmo. Aí eu disse, gente, olha, a feijoada é um prato típico que surgiu nas senzalas, no tempo da escravidão, era um resto de comida que é um resto de, parte de carne né, do boi, do porco, não sei o que os senhores de engenho não comiam, e os escravos aproveitavam aquilo, né? Aí, sabe, e isso é didática, isso é pedagogia, isso é história, isso é... E assim foi indo. Hoje em dia eu sou uma produtora, tenho uma pequena empresa chamada Movimento e Mídia, Soluções e Comunicação, mas assim, realizei trabalhos muito bacanas para os movimentos sociais, mais ainda para o movimento negro, né? Também de mulheres. Graças a esse reconhecimento, né, profissional e dessa relação que eu consegui construir com essas pessoas, né? Pelo fato de eu não ter aberto mão, né, eu não abri mão da minha trajetória profissional enquanto continuava no ativismo, eu tenho construí essas relações de afeto, até, sobretudo de afeto, de respeito, de companheirismo, já na minha juventude, em ações para beneficiar a comunidade, entendeu? Eram coisas que me inquietavam, e aí a primeira coisa que eu me lembro assim, que foi assim, bem impactante, foram as ações na escola, né? A escola também foi escola pública. Eu fui apresentadora de um festival de música popular brasileira com 14 anos de idade, em São Cristóvão, uma escola maravilhosa de Mogi Bittencourt, que me deu assim, uma formação, uma escola do ensino fundamental, né, no antigo ginásio. Essa escola, para mim, por exemplo, ela me deu essa base, abriu minha mente nesse sentido, né? Se pudesse registrar a minha homenagem, eu registraria a homenagem a pessoas que foram determinantes para mim nessa época, que é a professora de música Aguinailde Pereira, da Escola de Mogi Bittencourt, professor Maurício Cosia, Matilde Reis, a assistente social. Então assim, essa escola, ela foi assim determinante pra gente. Daí depois, já voltando aqui pro bairro de novo, que nessa ocasião estava em São Cristóvão, que aí eu comecei a ver aquela falta de tava tudo no mesmo lugar, né, do que eu tinha deixado quando ainda era criança e tal. Aí foi quando eu fiz essa feijoada lá, com o objetivo de incentivar, de informar as pessoas por que existe, como surgiu esse prato, e daí não parei mais. Estava sempre fazendo isso de uma maneira, como uma maneira de contribuir para abrir um pouco a cabeça das pessoas, né, didática mesmo, né. E aí depois fui buscando me aperfeiçoar. Hoje em dia é engraçado, né? Eu fiz um caminho diferente. Que assim, quando eu me dei conta, eu já estava fazendo, né? Que assim, para ser uma produtora, um produtor, a pessoa inicialmente tem que ter um mínimo de senso de organização, de administração. É claro que o conhecimento técnico é determinante, porque as coisas vão evoluindo num crescente, né? As ferramentas que para serem utilizadas para melhorar a nossa vida, para entreter, para educar, para informar e tal, a gente tem que ter habilidade para lidar com todas essas ferramentas, todas essas técnicas. Então isso aí é importante. Mas o produtor, ele tem que ser uma pessoa que ela chega num lugar e que ele tem essa percepção global,
do começo ao fim de uma história, para ele começar a buscar. Ele tem que ter, no mínimo, essa sensibilidade. Então, assim, eu fiz esse caminho inverso. Quando eu comecei a fazer produção, era de uma maneira amadora, que dava certo, porque eu tinha essa inquietação, essa curiosidade. Agora, hoje em dia, eu acho que é importante ter formação, sim. Primeiro porque para valorizar a nossa profissão, né? Porque, assim como eu faço parte de uma geração, né, muito inquieta, muito curiosa. Tem muita gente aí que se diz produtor e não é, né? Não é. Assim como também muita gente que diz que é jornalista, não é. E por aí vai, né? Então, assim, é importante realmente valorizar, porque isso é uma maneira da categoria se manter organizada, de reivindicar os seus direitos, de estabelecer um patamar, de valorização do seu trabalho, do ponto de vista financeiro, e por aí vai, entendeu? Aliás, acho que precisa ser feito muita coisa para valorizar o trabalho do produtor, que sempre é engraçado isso, né? Não sei se vocês ainda sentem isso na pele, porque quando dá tudo certo, é invisível, ninguém nem se dá conta. Só se lembra do produtor quando dá alguma coisa errada. É muito chato isso. Que representa a produção cultural na minha vida, a transformação. A produção cultural, ela me deu, assim, experiências incríveis de vida, né? Vou dar aqui um exemplo. Esse exemplo da feijoada, quando eu devia ter uns 16 anos, por aí. Isso foi uma coisa muito bacana, porque além eu me lembro que a feijoada foi feita com algumas mulheres, né, lá da comunidade, e eu ficava ali, enquanto elas estavam cozinhando, eu contando para elas história, do rabo de porco, na feijoada e tal. Eu sei que aquele evento ali simples mudou a cabeça daquelas pessoas, entendeu? Uma semente foi plantada ali. Tanto é que no ano seguinte nós voltamos com o evento mais estruturado. Na época eu já muito mais engajada, mais conhecida. Consegui levar pro bairro o Aguibara Dudu, que era um bloco afro. Isso nos anos 80. Você sabe quanto tempo isso foi? Isso deve ter sido em 1986. 85, 86. E o Aguibara Dudu foi o primeiro bloco afro no Rio de Janeiro de projeção, né? A fundadora do bloco afro era a Vera Mendes, que é baiana, veio de Salvador, que fez parte do Ilhaê, que esse ano, 2013, completa 40 anos de existência, e fundou o bloco afro Aguibara Dudu no Rio de Janeiro. Que, aliás, esse ano o bloco faz 31 anos. Então, assim, naquela época eu já consegui levar o bloco Afro Aguibara Dudu, que foi um acontecimento na comunidade. Chegaram lá aqueles amarrados, toda aquela estética, toda aquela música, sempre chamavam de macumba e não sei o que e tal, e não era. As letras engajadíssimas, cheias de denúncias e protestos, e com frases de afirmação da nossa importância, da nossa beleza e tal. Foi bonito de ver. Esse foi um exemplo. E o outro, também assim, bem emblemático, foi no ano passado. Foi em 2013. Foi em 2011. Eu fui chamada pela Superintendência de Igualdade Racial, a SUPI, aqui no Rio de Janeiro, para coordenar para criar e produzir um evento na Vila Cruzeiro. O superintendente de igualdade racial, ele foi nascido e criado naquela comunidade, e eu também, nos meus tempos de militância, conhecia muito a comunidade nos anos 80, que eu também atuei muito lá, né, no movimento de mulheres e tal. E ter retornado àquela comunidade para fazer um evento grandioso com
numa praça, no coração assim da comunidade, né? Levar para lá Arlindo Cruz, né? E poder colocar no meio do Arlindo Cruz os artistas da comunidade, se for uma proposta, né, nossa. Envolver as pessoas da comunidade trabalhando como apoio em segurança, na logística, né, toda essa coisa. Foi uma coisa assim, deu um trabalho danado, porque nós fomos extremamente perseguidos do ponto de vista institucional, né? Isso era um evento do governo, então foi extremamente cansativo. O diálogo com a comunidade também é cansativo, porque como é que a gente pode dizer? O pessoal está acostumado a trabalhar para fazer, né? São funções muito medianas, né? Muito simples, então assim, estão acostumados a trabalho com segurança. Mas vai fazer segurança, ele sai dali com o dinheirinho dele embaixo do braço e vai para casa comprar o gás, comprar o leite, o pão, tal. E eventos do governo não, você demora 30, 40 dias, ou meses até para receber. E aí para você dialogar esses meandros, esses detalhes de produção, tem que ter nota fiscal, tudo tem que ter nota fiscal, tem que ter segurança pública, evento do governo, se contrata, você aciona os órgãos públicos, bombeiro, polícia, guarda municipal, entendeu? Banheiro público. Então, assim, são muitos detalhes de produção que em qualquer outro lugar a gente faz com menos dificuldade, né? Mas a vontade da gente era tanto de realizar aquela atividade ali, protagonizada pela gente, porque é claro que já tinha acontecido outros eventos de grande porte lá, né? Mas não um evento que tenha sido criado por nós, protagonizado por nós, com o objetivo de potencializar também as ações artísticas e econômicas da comunidade, porque a gente envolveu também as artesãs, as costureiras, as trançadeiras, as cabeleireiras. Criamos uma feira lá chamada Acordo de Danos, que é inclusive um projeto meu, que tem o objetivo de potencializar economicamente o protagonismo das mulheres, né? O matriarcado, digamos assim. A gente sabe que os institutos ficam aí dizendo, a gente pesquisa assim, assado, divulgou que 70% das mulheres de comunidade são, botam entre chefes de família e tal. E são mesmo, né? Na prática a gente sabe disso. É bom que os institutos reconheçam e divulguem isso. Então, assim, esse evento, por exemplo, que a gente conseguiu fazer, assim, são coisas que realmente não tem preço, entendeu? A grande imprensa não foi lá, né? Saíram algumas notas no jornal popular e tal, mas uma coisa assim que eu nunca mais vou esquecer na vida, entendeu? Porque eu sei também que dava gosto de ver aquele brilho nos olhos, né? Ver aquele... para um grupo de pagode da comunidade, abrir um show do Arlindo Cruz na sua própria comunidade, entendeu? Nós, como produtor, a gente sabe que isso tem umas coisas assim que não tem preço, né? Você está num palco super bonito, de primeira qualidade ali, né? Porque ele está acostumado a tocar ali no botequim da esquina, no pagode de mesa, então de repente ele está naquele palco lindão, tocando para ali, pro povo dele, aquele público que ele está acostumado. Tem umas coisas assim que realmente não tem preço. Então isso é um tipo da coisa que faz valer a pena. Vamos lá. Essas leis, esses editais, as leis, elas foram criadas até com o objetivo de serem mais inclusivas, para que nós, profissionais de comunicação, produção, pudéssemos trabalhar com um pouco mais de democracia, e que esses recursos que são destinados para produção e financiamento de eventos ou produtos culturais saísse dessa meia dúzia de pessoas que entra ano, sai ano, continuam lá na mão dessas mesmas pessoas. Mas acontece que
elas acabam sendo extremamente excludentes. Elas são excludentes porque também precisava ter mecanismos concretos de estancar essa desigualdade essa desigualdade na maneira de competir, né? As leis foram criadas para que todo mundo pudesse competir com os demais. Mas o que acontece? Essa galera que já está lá desde lá atrás, protagonizando todas essas ações, primeiro que elas já adquiriram muito mais experiência, porque a vida é sim um exercício, a vida do produtor cultural é um exercício sim, né? Em cada trabalho que nós vamos fazer, a gente nunca sai o mesmo, né? Sempre aprendendo com os erros e com os acertos. Então a vida de produção do produtor cultural é essa. Então assim, essa galera que já está desde lá atrás, ela já tem muito mais tarimba, e essas relações, né, de profissionais e pessoais, elas já estão estabelecidas, entendeu? Em vários lugares, seja no órgão que publica o edital, seja nas relações com os profissionais que fazem a seleção dos projetos para o edital, seja na própria instituição. A instituição ela valoriza aquele profissional ou a empresa de produção, talvez, que já tenha comprovadamente, essa é uma palavrinha mágica que é extremamente necessária, e comprovadamente tenha essa experiência, eles cobram essa experiência, entendeu? E aí, o que adianta ter esse edital se você não tem toda essa bagagem anterior antes? Aí depois criaram-se editais mais simplificados, onde até profissionais com o CNPJ do MEI, né, empreendedor individual, pudesse concorrer. Aí a pessoa caía na mesma dialética. Mas para um empreendedor individual ele só pode concorrer a um projeto de até 60 mil. E o edital é de 100, é de 150, não sei o que. Olha, parecia que você estava entrando numa pegadinha, entendeu? Num labirinto, numa verdadeira armadilha. Aí tem também a galera que faz produção cultural, na qual eu me incluo, que reivindica o protagonismo das ações da cultura afro-brasileira. Por que não nós falarmos da capoeira, da nossa influência no jazz, do protagonismo das mulheres, disso, daquilo outro, seja lá que for. E não só dos elementos populares, nós somos muito mais que isso, né? E nem assim a gente consegue. Criou-se um edital com a influência do presidente da Fundação Cultural Palmares, que é um órgão do Ministério da Cultura, né, vinculado ao Ministério da Cultura, que trata especificamente da cultura afro-brasileira. Então, assim, com a movimentação dos artistas e produtores negros, que inclusive foi criado um coletivo chamado ACOBEM, foi criado esse coletivo em 2011, final de 2011. Faço parte também desse coletivo. E nós criamos esse coletivo com o objetivo de estarmos organizados nessa luta para reivindicar os recursos para os nossos projetos, as nossas ações, como protagonistas, para garantir isso. Chamaram isso de cotas, não justifico, mas a ideia central era essa, entendeu? Que já não cabia mais. Conseguimos criar o edital com muita pressão popular e tal, fomos a Brasília, conseguimos audiência pública, conseguimos audiência com a ministra da Cultura, a ministra veio no Rio de Janeiro, criou-se o edital, cadê? Ganhamos o edital e não levamos. Um juiz do Maranhão, atendendo uma ação popular de produtores daquela região, reivindicaram, o juiz determinou que esse edital ele é inconstitucional, que perante a lei todos nós somos iguais, não sei o que. E o edital está embargado até hoje, entendeu?
O edital está embargado até hoje. Foi uma mobilização nacional, quase 3.000 projetos inscritos em todas as instâncias, música, dança, literatura, artes plásticas, um edital enorme para trabalhar, para que todo mundo tivesse a chance de colocar seus projetos. A ideia é essa. O que se queria também com esse edital, para além de conseguir recursos financeiros para os projetos, né, da Negrada, também forçar o Ministério da Cultura a mapear quem são esses produtores, quem são essas pessoas que fazem arte, que trabalham com cultura negra no Brasil, e mapear e publicizar isso, para entender que existe uma demanda assim e que precisa ser atendido. Um edital público, ele deveria ser mais democrático, mas ele acaba sendo excludente, né, para a grande maioria. Assim, isso eu falo no meu caso e também de um coletivo que eu dialogo, né, diuturnamente. Então, assim, essa é a minha realidade. Não é a realidade para quem realiza o Back to Black, não é a realidade para quem realiza o Rock in Rio, não é a realidade para quem realiza outros eventos, outros mega eventos que não estão nas nossas mãos, entendeu? Inclusive, enquanto produtora e também ativista, eu me envolvi em algumas discussões no sentido de pressionar os órgãos públicos, no sentido de sensibilizar as grandes empresas que patrocinam arte e cultura nesse país, com o objetivo de nos olharem, né? Com o objetivo de perceberem que nós estamos aqui e que temos muito a contribuir e a produzir. Eu estou percebendo que tem uma galera já cansada de ficar gastando energia para esses caminhos legais, né? Que são os editais, que é a concorrência pública, com os grandes patrocinadores e tal, e está fazendo um caminho de volta, que estão chamando aí de economia criativa, entendeu? Que é o trabalho coletivo, é o trabalho de sensibilização, é muito mais cansativo, mas as pessoas estão conseguindo realizar mais assim do que ficar esperando um financiamento que não chega, um edital que não é publicado, não sei o quê. E aí você tem toda uma coisa ali para realizar e você vai fazendo aqui. Faz com permutas, faz com parcerias, faz com garantia de bilheteria, faz com menor recurso, tira do bolso, sei lá. É o que se tem, é o que eu estou vendo, é o que tem acontecido para que as coisas vão para a rua. Mas eu falo desse meu universo. O caminho, eu poderia dizer, acho que é insistir, né? Insistir sempre, porque a cultura, a educação é um direito do cidadão, entendeu? Insistir, continuar colocando energia, continuar brigando e pensando em soluções. O projeto Movimento Mídia Soluções de Comunicação, foi assim, a proposta inicial era colocar a minha atuação como publicitária e produtora a serviço da transformação, como ferramenta de transformação social, né? Para que as ações dos movimentos sociais elas fossem mais profissionalizadas, com esse meu olhar inclusivo de comunicadora e produtora, né? Um olhar de dentro para fora. E aos poucos eu fui mudando o perfil da empresa. Hoje o Movimento Mídia é muito mais uma empresa é mais uma agência de notícias do que de produção cultural. Porque, sinceramente, é uma coisa que eu estou com muito mais tesão de fazer do que ficar participando das etapas de produção. Está cansativo, honestamente está cansativo. Eu não queria dar esse final, esse depoimento pessimista, mas
tô um pouco descrente, assim. Embora eu tenha acabado de falar que a gente tem que continuar insistindo, persistindo, resistindo, mas eu espero que essa fase melhore, mas eu tô um pouco cansada, né? Acho que até porque, embora eu tenha só 45 anos, mas tudo comigo foi muito precoce. Não é um tipo de trabalho que a gente faz, que a gente chega no trabalho às 7 horas da manhã, bate ponto e sai às 5. Porque a vida do produtor não é essa, a gente não desconecta. Eu criei. O que acontece com o movimento mídia? Como jornalista também, engraçado, aliás, essa coisa de trabalhar com produção com poucos recursos, você sempre acaba exercendo uma série de funções. E uma das funções para uma produção dar certo é a divulgação, né? Então, como eu tive essa formação, sou uma pessoa engajada, articulada no métier, eu sempre fiz a divulgação dos meus eventos. Na época de... agora eu ofereço serviço de assessoria de imprensa e divulgação de eventos, produtos, seja lá o que for que a pessoa queira divulgar. Eu ofereço. Mas em épocas passadas eu ficava nessa engrenagem maluca de estar fazendo de tudo um pouco e tal. E aí eu percebo o seguinte, eu tive a felicidade de trabalhar em grandes produções culturais, sobretudo de cultura negra. Fui produtora executiva da segunda edição do Festival Internacional de Cinema Negro do Osmo Bumbum. Fiz 3 anos consecutivos dos eventos da Superintendência de Igualdade Racial. Ano passado eu quase fiquei louca, foram uma semana de evento da Semana da Consciência Negra. E é o que me dá mais tesão, que nós fizemos Não, e o mais legal, porque o superintendente me contratou, né, no meu trabalho e tal, e é uma pessoa que te dá toda a liberdade, e a gente pensa muito parecido, então assim, queria uma semana de atividade. Foram ações de médio porte, do ponto de vista de investimento financeiro, mas com a atividade foi bacana, que ela foi pulverizada na cidade. Isso faz toda uma diferença, porque descentraliza, né? Descentraliza as ações, porque o grande objetivo do Dia Nacional da Consciência Negra, por exemplo, é popularizar o herói negro Zumbi dos Palmares. Foi é uma conquista do movimento negro há mais de 30 anos. É uma reivindicação antiga, né? Esse feriado. E o objetivo é pulverizar, que as crianças falem nas escolas, sabe por que é feriado, entendeu? E não só Tiradentes, não só porque a gente quer Zumbi, João Cândido, são heróis sim, mas que a escola ignora, a nossa história ignora, né? Essa aqui é a razão. O movimento mídia, nós estamos reformulando o site, né? E vai ficar com uma cara total de um veículo de comunicação com o nosso jeito, com a nossa cara, com a nossa maneira de se comunicar e de reconhecer e de se reconhecer. Aí esse selo que eu criei e lancei agora na produção que eu acabei de finalizar, que é o Prêmio Abdias, eu trabalhei na produção, coordenando a comunicação do evento, né? Não só com a grande imprensa, com as mídias, a gente chama de mídia livre, e também com a sociedade black carioca, que eu costumo chamar muito carinhosamente da nossa lista negra. Participar dessa nossa lista negra, que inclusive esse nome que eu criei, é desconstruir essa expressão tão negativa que é amplamente usada por aí, né? Fulano está na minha língua, né? Então, para mim, como promoter, como produtora, como comunicadora, estar na lista negra é ser VIP, é ser uma pessoa do bem, uma pessoa antenada, engajada, merecedora dessa visibilidade. E eu tenho essa mania, eu tenho um jeito muito informal de me comunicar. É um estilo mesmo que eu desenvolvi e que acaba dando certo. Aí eu uso muito essa palavra, adoro, né? Que é uma expressão muito usada com os gays e tal. E a logomarca da minha empresa é o Movimento e Mídia, esse aqui, e o A de exclamação, que foi uma sacada da minha design, Maria Júlia Ferreira, porque ela fala assim: Dri, você é a própria exclamação.
E aí quando ela disse, defendendo, né, foi muito interessante. E aliás eu acho incrível como que ela tem essa capacidade de, quando fala as coisas para ela, consegue ilustrar, assim, ela consegue captar, né? Aí quando ela respondeu isso, eu botei o a exclamação e o Dora no final. Ela, nossa, que bacana que ficou isso, tal, tal, tal. Eu falei, legal, né, e tal. Aí eu falei, vamos fazer uma etiqueta, vamos. E aí isso aqui, gente, criamos essa etiqueta, adoro, que é uma espécie assim, de selo de qualidade de Adriana Batista. Gente, lançamos agora na segunda-feira, no Teatro Oi Casagrande, no lançamento, na cerimônia, né, de lançamento da terceira edição do Prêmio Nacional Abdias de Nascimento. Eu quase fui pisoteada pelo povo. Sonoplastia.